Olá pessoal, eu estou aqui para apresentar para vocês a atividade final que deve ser entregue nessa semana 10, né? Eu vou hoje, como a gente tem vários tópicos muito específicos, né, para falar, eu vou ter que ler, então talvez eu não olhe muito para o vídeo, né? Eu sei que é ruim, mas é melhor do que eu esquecer algum item da atividade, né? Bom, para começar, essa atividade ela é uma atividade que tem o intuito um pouco de fechar tudo que a gente discutiu nesse quadrimestre. Então, ela é uma atividade que vai mobilizar os diferentes conhecimentos que nós debatemos ao longo aí dessas semanas, né? Então, o que é a proposta da atividade final? É você fazer um desenho de pesquisa, um desenho de um futuro projeto de pesquisa, umas ideias que estão passando aí pela sua cabeça sobre o que você poderia fazer enquanto pesquisa no seu TCC. Bom, para isso, esse trabalho tem que ter no máximo 5 páginas, eu diria que 3 seria o ideal, e traga os elementos principais de um projeto, de uma pesquisa, de uma pesquisa, né? Então esse desenho ele é uma tentativa de você então colocar o seu primeiro passo da sua pesquisa científica. Bom, então para isso você tem que trazer alguns itens obrigatórios nesse desenho. Primeiro deles, um título provisório. Eu vou aqui inventar uma pesquisa na minha cabeça. Eu vou analisar a violência na escola, nas salas de aula de ciências, né, que é a minha área, né, ciências da natureza. Então, o meu título vai ser a importância da reflexão coletiva, as discussões coletivas para evitar a violência em sala de aulas de ciências da natureza. Inventei. E aí eu vou, logo em seguida, colocar um resumo do que vai ser esse projeto, né? Então, esse projeto, ele busca analisar o papel do debate e das constituições sociais que envolve a sala de aula, blá, 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 blá. Vocês vão fazer isso em até 100 palavras, é um resumo super curtinho. O resumo, ele é importante porque ele envolve todo o seu projeto, né? A gente já falou isso lá no começo do curso. Então, em geral, o ideal é que você faça ele por último, porque você já está com todas as ideias na sua cabeça do que poderia ser essa tal pesquisa, tá? E aí você deve colocar três palavras-chave. Por exemplo, no meu caso, eu colocaria ciências da natureza, discussões coletivas e violência na escola. Pronto, são ali o que eu colocaria, né? E assim, a escolha é importante, porque como eu inventei isso agora também às vezes fiquei mas assim, é importante que você utilize frases que tenham a ver com a sua pesquisa, né? Então, quando fala palavras-chave, não é colocar, por exemplo, vamos supor, né? Educação, ciência e violência. Ainda que elas sejam úteis e tal, e óbvio que apresenta bem meu trabalho, às vezes é importante refletir um pouco o que especificamente, ciências da natureza, por exemplo, violência na escola, né? Às vezes essas questões ajudam um pouco, né? Então eu sugiro que vocês coloquem, não é obrigatório colocar de um jeito ou de outro, mas se puder pensar um pouco nessas palavras para dizer o que elas efetivamente apresentam do seu trabalho, é importante, né? Logo em seguida, vocês vão trazer o que eu estou chamando aqui de introdução justificativa. Tudo junto, às vezes é separado, não importa. O que é importante nessa introdução e nessa justificativa? É que vocês tragam, apresentem o que você pensa, né, e também a partir das suas leituras, desse projeto. O que esse projeto vai ajudar na área de pesquisa ou mesmo na escola, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu falaria da importância, né, do diálogo na escola, como isso pode ser importante para a diminuição da violência, ouvir o outro, né? E aí eu vou trazer, se vocês tiverem, nesse caso aqui,
não é obrigatório, mas se vocês tiverem, assim, já viu algum autor que fala sobre isso, então eu poderia falar, segundo Aquino, né, a violência na escola é uma coisa, aqui eu coloco lá a data, porque eu tenho que usar a BNT, né, 2007, o quanto que é importante, né, que essa dimensão da violência não seja passada de uma maneira geral, mas que ela seja instrumento de diálogo na sala de aula. Pronto. Então fui lá e falei um pouco por que eu acho que o meu trabalho é importante, né, e se quiser pode colocar algum autor. Se o seu trabalho tiver algumas dimensões mais amplas, né, então você também pode abordá-las, né, do ponto de vista social, cultural, político, né. Por exemplo, qual é o papel desse trabalho? Bom, do ponto de vista da educação, né, melhorar as relações escolares e assim por diante. Bom, feito isso, você vai então, se tiver, apresentar um problema ou a pergunta de pesquisa. Ele pode estar dentro dessa caixinha, dessa seção que é a introdução. Eu posso colocar assim, então, diante disso, a pergunta de pesquisa, ou diante disso, meu problema de pesquisa é, né? Então, vocês podem colocar, se tiver, se não tiver, não precisa, eu colocaria, por exemplo, então, diante disso, esse meu trabalho pretende responder a seguinte pergunta de pesquisa, né? Como que o diálogo coletivo em sala de aula pode ajudar a diminuição da violência na sala de aula, de ciência, nas salas de aula de ciências da natureza? Então, sei lá, é uma pergunta que eu fiz. Não é obrigatório, e aí de certa forma, optativos, vamos dizer assim, para vocês, né? Mas é legal pensar e tal, se tiver tempo, se quiser. Aí, a segunda sessão vai ser sobre metodologia. Eu estou colocando assim sessões, mas se vocês quiserem fazer também um texto corrido, pode, mas eu prefiro que vocês coloquem metodologia aí embaixo, porque é mais fácil de corrigir, inclusive para os tutores, né? Mas vocês fiquem à vontade para decidir como querem apresentar. Bom, na sessão metodologia você vai explicar como que você usaria, né? Qual que seria o tipo de pesquisa que você usaria aqui para resolver seu problema. No meu caso, né, que eu estou fazendo aí essa violência na escola, eu acho que o importante é gravar as reuniões, né? Então, minha coleta de dados é qualitativa, porque depois eu vou pegar e transcrever a fala dos alunos, né, para analisar e ver se realmente eles estão mudando ao longo do tempo. Bom, então a minha pesquisa é uma pesquisa qualitativa, e aí eu posso, né, se vocês quiserem, é uma pesquisação, né, é uma pesquisa de intervenção. Aí, se quiser colocar, não é obrigatório aqui, mas a única coisa que é obrigatória é você dizer se a sua pesquisa é qualitativa ou quantitativa. Então, olha, minha pesquisa é de cunho qualitativo, porque é desse jeito, é uma pesquisa de cunho quantitativo e tudo mais, tá? Dentro desse contexto, vocês podem, na verdade não pode não, é necessário explicar o que é e por que você escolheu essa pesquisa qualitativa. Porque eu acho que ouvir o diálogo dos alunos vai trazer coisas mais interessantes, né, do que só se eu ficasse olhando índices de violência na região, né? Então, fazer alguma coisa nesse sentido. E como que você vai fazer, qual instrumento que você vai coletar. Você vai fazer entrevista com os alunos? Eu vou gravar, eu apontei, né, que eu gravaria a entrevista e transcreveria. Não, vou passar um questionário para os alunos, né, perguntando, né, o que eles acham. Então, você vai falar como, né, qual é o instrumento de coleta de dados. É importante que vocês tragam nessa sessão, mesmo de uma maneira bastante curta, mas que tragam o que é pesquisa qualitativa. Então, você vai falar assim, olha, eu vou trabalhar com a pesquisa qualitativa, que segundo Flick, Gibbs, enfim, alguns autores da disciplina, mas vocês podem pegar outros também, aponta que dados que a gente traz a partir da subjetividade do sujeito. Aí vocês vão escrever lá alguma coisinha, só para a gente saber, de certa forma, se você lembra, sabe, né, a diferenciar, por exemplo, uma pesquisa qualitativa de uma quantitativa e também se você utiliza, né, de uma maneira correta as ferramentas, os instrumentos de coleta de dados, tá? Em seguida, você vai anexar o seu trabalho, ele não conta, lembra que tem que ter 5 páginas, eu disse que o ideal era até 3, pois
o termo de consentimento livre esclarecido, ele não conta como página. Então, pode ser 5 mais a página da tecla, né? Ou pode ser 3 mais a página da tecla, assim por diante, tá bom? Bom, então, o termo de consentimento livre esclarecido vai ter um anexo. Há um anexo no Moodle, que é da atividade 2, e lá já tem um documento escrito. O que você vai fazer? Você vai substituir alguma parte. Por exemplo, esse trabalho intitulado. Aí você vai ter que colocar o título do seu trabalho. Então ali você vai tirar a parte, às vezes está em vermelho, na parte vermelha e tudo mais. Esse exercício, na verdade, é só para você conhecer esse termo de consentimento livre esclarecido. Alguns já conhecem, outros não. Então, para esses que não conhecem, vai ser um exercício interessante de ler e ver o que está escrito nesses documentos, né? Esse que está anexo é um documento geral, mas algumas universidades mudam uma coisa ou outra, mas é um pouco só para vocês saberem, né, como que um comitê de ética de uma instituição de pesquisa faz o termo, né? E aí você adapta ele para a sua pesquisa, tá? Então precisa entregar este também. Bom, tudo isso que vocês vão entregar tem que estar e respeitar as regras da ABNT. Vamos já começar a fazer um exercício aqui, né, de usar a ABNT. Então, colocou o autor, tem que citar. Vai colocar uma citação direta, né, copiar, que o autor vai ter que fazer do jeito que a ABNT fala, né, com espaçamento 4,5, tamanho menor, né, o nome do autor, ano, página que você tirou. Então, vai ter que usar a ABNT, tá? Isso faz parte da análise da avaliação que a gente fará, tá? Bom, feita essa atividade, hoje eu estou falando muito. Feita essa atividade, você precisa entender, né? Eu gosto de falar para não causar confusão, que essa atividade ela não é uma atividade que você vai utilizar no seu TCC. Você pode vir a utilizar, mas ela não é obrigatório, não é uma atividade que o curso de especialização está cobrando de vocês, é uma atividade da disciplina. Eu, Graciela Watanabe, propus essa atividade para poder avaliá-los, né? Então, esse desenho de pesquisa, na verdade, vai ser um exercício dentro dessa disciplina para que nós, tutores e professor, possamos olhar para essas atividades como uma forma de entender se vocês compreenderam algumas questões, né, ou as questões mais importantes do curso, tá? Então, ele não é um documento para você elaborar o TCC lá na frente, daqui 1 ano, 2 anos, tá? Esse documento, ou esse projeto, ou essa pesquisa vai ser desenhada, pensada, construída com o seu orientador mais futuramente, tá bom? Então, aqui é só um exercício do nosso curso, né? Da nossa disciplina. Eu abri aqui porque eu preciso olhar com vocês a avaliação. Como ela tem muito detalhe, eu não quero aqui esquecer nada, então eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Eu vou ler, né? Mas vai estar no Moodle, né? Como é que vocês vão ser avaliados. Bom, essa avaliação, ela vale 5 pontos e ela vai ter como um dos elementos de análise Tá pequeno aqui, desculpa, gente, eu devia ter aberto antes, né? Vai ter como um dos instrumentos de análise a correção, qualidade gramatical e ortográfica, tá? Então, de novo, leio, depois que vocês fizerem, leio de novo, ver se não tem nenhum erro ali. Então, ela vai valer 0,5 pontos, tá? A segunda é a descrição da pesquisa, levando em consideração a validade da proposta, né? Então, a descrição da pesquisa está clara, a gente está conseguindo entender o que você quer, que você colocou na introdução, ou está confuso, sabe? Você está misturando muita coisa e tal. Então, você colocou o problema, se você colocou o problema está claro, a pergunta está clara, o resumo está claro, quer dizer, essa dimensão, né, da maneira como você escreve, eu consigo entender? Então, isso é um instrumento importante para a gente saber se você está entendendo a pesquisa. Ele vale 1 ponto.
A descrição da metodologia de pesquisa é qualitativa, é quantitativa, né? Eu vou apresentar? Meus instrumentos de coleta de dados estão claros ou não falou, o aluno não falou nada, né? Então, ali também vai ser um instrumento importante e ele vai valer um ponto. Bom, o uso correto das informações, a gente vai comparar depois, né? Seu desenho com a TECLE, que é o termo de consentimento livre esclarecido, também vai valer meio ponto, e o uso correto da BNT, um ponto. Professora, mas vale muito, mas é porque vocês vão usar muito e vai pegar. Isso vai ser uma coisa muito importante na formação de vocês, no trabalho final. Então, toma cuidado, verifica, reveja aquele vídeo, se precisar, entre na biblioteca lá da UFABC para fazer todos esses desafios, vamos dizer assim, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, eu acho que não. Não? Não. Eu tô olhando aqui, eu acho que eu fiz uma coisa que é errada, que foi que eu ter colocado, eu tô somando aqui, não dá 5, que eu acho que coloquei um ponto. Então, é 1,5 ponto para a descrição da pesquisa, levando em consideração a validade da proposta, e 1,5 ponto para a parte de metodologia, tá? Eu vou até corrigir aqui, para que vocês não sejam prejudicados, né? Então, é muita coisa, a gente acaba esquecendo. Bom, pessoal, é isso, não tem muito segredo, no final das contas é o que vocês já vêm fazendo durante o quadrimestre, mas obviamente que se vocês tiverem dúvidas e precisarem tirar dúvidas comigo ou com os monitores, só mandar então só mandar uma mensagem, e-mail, enfim, e assim por diante, tá? Obrigada, então a gente se vê e bom trabalho a todos.